Dia a todos. Maila, você que está fazendo, você que é líder dessa sessão, não é? Bom dia, Lorival. Bom dia, Ellen. Bom Bom, dia. bom dia, professora Denise. Não, é o Adler. Eu sou só assistente. Ah, eu achava que você estava como líder. Você está como suplente, não é isso? Gente, é. Ele Tá falou, bom. ele entrou em contato? Sei lá, eu estou em tanta sessão, Maila, que, que eu já nem sei mais. Não, era só porque eu queria saber é, como que o líder da sessão vai querer imprimir, que dinâmica vai querer imprimir? Se discussão a cada trabalho, ou se discussão após todas as apresentações, mas nada demais, era só realmente para tirar essa dúvida. Como a É, gente ainda tem uns minutinhos, eu vou aproveitar e pegar uma água. geralmente a gente combina em grupo. É, nas minhas sessões, eu estou combinando com a moderadora e os participantes. Ah, tá bom, tá bom. Por mim, tanto faz. Qualquer uma das duas modalidades fica bom.
Bom dia. Quem está chegando agora? Rafael, Jalim. Professora Denise, vamos começar? Perfeito, vamos. Eu falei aqui, não tô conseguindo entrar em contato com o líder de sessão, a gente vai iniciar no horário certo, né? Então, bom dia a todos. Hoje nós temos aqui 4 artigos. Nas outras sessões que eu participei, a gente faz um acordo, né? Porque a normativa diz que é para a gente fazer a apresentação de cada vídeo, depois vem a palavra da moderadora, aí depois outro vídeo, e assim sucessivamente. No final, a gente faz um debate no tempo que sobra, geralmente 20 minutos. Pode ser assim? E a sequência, a gente segue a sequência dos vídeos que estão na página, né, no SEMEAD. Vamos começar, eu estou vendo aqui que a gente já está, a Ellen, do texto Loretório. Faltando, parece que só um texto. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, que seja um ótimo dia para nós. Então, o primeiro texto que está aqui é Práticas de Assédio Sexual contra Mulheres nas Organizações, análise de episódios de séries de TV. É a Joaline Carla e a Elizabeth Cavalcante. Eu só tenho um probleminha. Eu queria pedir a paciência de vocês, porque eu tenho que deixar meu microfone aberto, senão o som do vídeo não sai. E eu tenho um dogzinho aqui que é um pouco nervoso. De vez em quando ele dá uma latidazinha, mas eu vou tentar controlar, viu? Tudo bem, acontece. Tem comentários a fazer, é isso. É um doguinho acadêmico. Meu nome é Joaline, estou aqui para apresentar práticas de assédio sexual contra mulheres nas organizações, análise de episódios de série de TV. O qual eu fiz em parceria com a minha orientadora, a professora Elizabeth Santos. Para você já está ampliado, que para mim congelou aqui. Não, também. Não tá. Você quer que de repente eu compartilhe, Maíra? É porque acho que fica melhor para você, né? Não se eu compartilhar. Então, entendeu tudo certo. Nós começamos falando que a administração enxerga. Eu não estou conseguindo ampliar para vocês. Mas se quiser tentar, professora, fica melhor. Eu não estou conseguindo ampliar a imagem. Não está aparecendo. Pode deixar que eu vou tentar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deve ser alguma coisa de sinal de internet. Coisas que acontecem. É sempre para dar uma emoção. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a... Tá. A prática de assédio, não é isso? Pronto, ótimo.
Só o som que não está saindo. É porque seu microfone está desligado. Ele só sai se seu microfone estiver... continua sem áudio, professor. Tá sem áudio para todos? Porque para mim tá normal. Tá todo mundo aqui colocando no chat que está sem áudio. Ah, desculpe, eu não estava nem vendo o chat. Que estranho. Bom, vou tentar aqui novamente. Achando já que há algum problema no vídeo. Professora, licença. Quando você for colocar compartilhar, embaixo, clica assim, compartilhar som, só verifica se está marcado. Compartilhar som. Como eu não tinha tirado essa funcionalidade, eu achei que não fosse necessário. Mas vamos ver de novo. Agora vamos ver se vai. Nós recorremos a algumas pesquisas que foram feitas nos últimos 2 anos, que mostram que as mulheres sofrem mais assédio sexual dentro do ambiente no qual trabalham, muito mais do que os homens. Professora, a senhora pode só E começar. diante dos dados dessa pesquisa e também da teoria, nós chegamos a esse seguinte questionamento. Como se Porque tem algum problema no vídeo, Marla? Você pode colocar só do comecinho para a gente ver o nome dos autores, que já começou. Posso. Pronto, obrigada. Oi, pessoal. Meu nome é Joaline. Estou aqui para apresentar o artigo Práticas de Assédio Sexual contra Mulheres nas Organizações, análise de episódio de séries de TV, o qual eu fiz em parceria com a minha orientadora, a professora Elizabeth Santos. Nós começamos falando que a administração enxerga as organizações como sistema estruturado, e que foi apenas na década de 70 que pesquisas acadêmicas em torno das ciências sociais, e em particular dos estudos organizacionais, é que começaram a ampliar essa compreensão. E que a partir disso é que pesquisas passaram a ser desenvolvidas com temas até então marginalizados, como é o caso da prática de assédio moral e também sexual dentro das organizações. Diante disso, nós recorremos a algumas pesquisas que foram feitas nos últimos 2 anos, que mostram que as mulheres sofrem mais assédio sexual dentro do ambiente no qual trabalham, muito mais do que os homens. E diante dos dados dessa pesquisa e também da teoria, nós chegamos a esse seguinte questionamento. Como se configuram as práticas de assédio sexual contra mulheres em organizações representadas em séries televisivas? Para isso, nós analisamos 3 episódios de séries de TV, nos quais são retratados casos de assédio em diferentes organizações. Os episódios foram escolhidos por conta deles terem esse papel de disseminar de uma forma ampla as representações de assédio e também as possibilidades de ação diante desse tipo de prática. Para isso, nós recorremos à teoria dos estudos baseados em prática, de Chatsky, que fala que as práticas são estruturadas por 3 componentes, e também aos conceitos de gênero e interseccionalidade, no qual Scott e Butler falam que o gênero está ligado às construções culturais do ser humano e que a interseccionalidade vai nos permitir ter um novo olhar em relação às discussões dos estudos baseados em prática e também vai possibilitar que haja que a interseccionalidade marque as identidades e também as vivências dos praticantes ou das praticantes. Nós também recorremos aos conceitos de assédio moral e sexual nas organizações, que não é um modismo discutir isso no ambiente acadêmico, mas sim uma necessidade, e que esse artigo visa investigar as práticas contra mulheres. Embora o assédio possa vitimar homens também, é importante destacar, assim como mostram as 2 pesquisas que nós trouxemos na introdução, que as mulheres têm mais probabilidade de serem vítimas dessas práticas.
Com relação aos procedimentos metodológicos, a abordagem epistemológica é dos estudos baseados em prática. Nós fizemos uso também da análise fílmica, já que permite a análise por meio de imagens, sons, narrativas e discursos dos personagens. A pesquisa é qualitativa, porque nós entendemos que esse tipo de pesquisa possui características que se relacionam com o objetivo desse artigo, e como categorias foram utilizadas as análises do texto, da cena e também da imagem do som. Nós construímos esse quadro durante a análise para mostrar os marcadores sociais de diferença de cada uma das personagens que foram vítimas dessas práticas, como raça, gênero, classe, localidade, sexualidade e deficiência, de acordo com o que é mostrado nas 3 séries. Começando com a Phoebe, da série Friends, que foi vítima de assédio dentro da clínica de massagem onde ela trabalhava, e quem cometeu esse assédio foi Paolo, que era namorado de uma das melhores amigas dela. Ele tocou nas partes íntimas da Phoebe enquanto recebia uma massagem, não houve nenhum tipo de denúncia, e Phoebe e a namorada do Paulo se sentiram culpadas pelo que aconteceu. Isso mostra, né, a ordem simbólica das relações entre homens e mulheres, assim como sugere Gerard Poggio, e que não há nenhum tipo de punição, né, como geralmente não há, assim como dizem De Paula, Mota e Nascimento, 2021. O segundo caso foi da série Brooklyn Nine-Nine, que na verdade são 2 casos dentro do mesmo episódio. As vítimas foram Amy Santiago e Carrie Brennan. Amy de cabelo preto e Carrie é a de cabelo loiro. A primeira, Amy, foi vítima enquanto estava treinando para ser detetive, e a outra foi assediada dentro de uma empresa de finanças onde trabalhava. No caso de Amy, o mentor dela achava que ela tinha uma dívida com ele, por isso ele a assediou, enquanto Carrie foi assediada pelo colega de trabalho que tentou tirar a roupa dela para ter relação sexual contra a vontade dela. No caso do mentor de Amy, ele não é mostrado na série, mas o homem que assediou a Carrie é acusado e passa a ser investigado pelo crime. É importante ressaltar que essa série tem um caráter interseccional, porque há personagens brancos, negros, latinos, judeus, católicos, de diferentes orientações sexuais, tem heterossexual, homossexual, bissexual, tem personagens nascidos nos Estados Unidos, personagens latinos, e essa série, pelo menos nesse episódio, ela fugiu da comédia para poder debater esse caso, que é um caso bastante sério que ocorre nas organizações. Por fim, a série The Morning Show, na qual a vítima foi Hannah Schoenfeld. Ela trabalhava em uma emissora de TV e foi vítima de assédio durante uma viagem de trabalho. Quem cometeu o crime foi o principal apresentador da emissora, o Mitch Kessler. Ele cometeu o crime sob disfarce de elogios, mostrando uma compreensão ao comparar os medos dele com os medos da vítima. No episódio que foi analisado não há nenhum tipo de consequência, mas no decorrer da série nós percebemos que a Hannah foi promovida como uma forma de ser silenciada. Ela é uma mulher negra, né, ela desejava sair dessa situação do assédio, e depois ela não percebeu, na verdade, que foi assediada, assim como o praticante também não tinha consciência do crime que tinha cometido. Como considerações, nós trouxemos algumas reflexões que, apesar de possuir leis e regras que avançam no combate a essa prática, as compreensões acerca do assédio no imaginário do coletivo da sociedade norte-americana tendem a ser fortemente influenciada pela forma como a mídia trata o assunto, né, de forma cômica, que não é levada a sério, e que é importante nós discutirmos isso também aqui no Sul Global, onde a mídia norte-americana é muitas vezes consumida sem nenhum tipo de questionamento e tida como superior. Então, nós trazemos essa discussão aqui para o Sul Global. E que em países como o Brasil, né, o combate ao assédio pode se tornar ainda mais difícil diante da valorização dessas compreensões americanizadas. Entre outras considerações, né, nós observamos que o assédio é escolhido na série como um tema de mulheres. Elas sofreram, elas se acolheram, elas denunciaram, só que é preciso também chamar os nomes para essa conversa, para denunciar, para acolher as vítimas, as sobreviventes, enfim, para participar desse debate. E nós também propomos que novas pesquisas ampliem esse debate, principalmente em torno de como esses casos são representados na grande mídia, por meio de séries e de filmes, que sejam representados em contextos geográficos particulares,
com mulheres distintas, mulheres transgênero, negras, periféricas, com deficiência, mulheres não heterossexuais. Então, que esses crimes, né, que essas práticas sejam cada vez mais disseminadas e abordadas na grande mídia. Obrigada. Beijo. Bom, professora Denise, a senhora tem 8 minutos agora, aí eu fico mandando as mensagens no chat. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Eu e a professora Rejane, como líderes dessa área de diversidade, né? A gente ficou muito feliz de receber tantos trabalhos e tantos trabalhos interessantes. Então, e nessa sessão especificamente, eu acho que a gente tem trabalhos que, apesar de todos estarem, né, nesse guarda-chuva da diversidade, da diferença, da inclusão, eles tratam de elementos diferentes, né? Esse trabalho, Joaline, eu gostei demais porque eu acho que a gente analisar textos culturais é uma fonte muito rica para a gente entender essa difusão e até mesmo a normalização dessas situações de opressão, né? E a gente tem a oportunidade também, até, se isso for do interesse de vocês, evidentemente, de pensar isso a partir de uma perspectiva histórica, porque na própria análise de vocês, vocês sugerem uma diferença ao longo do tempo de tratamento, né? Seja de como que essa situação de assédio se mostra, seja de como das consequências possíveis com relação à situação de assédio. Então, dentro dessa ideia, né, de análise de textos culturais, que poderiam ser séries, novelas, peças de teatro, livros, enfim, qualquer coisa assim, até publicidade e propaganda, né, eu acho que nesse universo do entretenimento, da indústria cultural que a gente vive hoje, né, as séries ocuparam um espaço muito privilegiado, né? E Friends tem, inclusive, uma importância aí, bastante grande. Então, eu queria começar sugerindo que talvez vocês pudessem dar um pouco de espaço para essa ideia dos metadados, sabe? O que são as séries no imaginário popular, né? E qual... porque na época de Friends, por exemplo, né? Assim, anos 90, meados dos anos 90 até no início dos anos 2000, existia ainda algumas barreiras para que o grande público tivesse acesso a esse tipo de conteúdo. Hoje, com streaming, com YouTube, enfim, realmente esse tipo de entretenimento ficou muito, muito popular, a ponto das grandes emissoras de TV aberta terem também, né, criarem seus canais de streaming e registrarem quedas cada vez maiores nas suas novelas e em outros produtos. Então, eu acho que vale a pena vocês pensarem em contar um pouco desse contexto, porque esse contexto pode ajudar também a explicar o alcance, né, e o quanto que esses discursos que normalizam ou não normalizam essas violências podem ser bem-sucedidos. Uma outra coisa interessante é que é um tema obviamente relevante, até pelas pesquisas. Lorival, vamos comentar sobre o manuscrito dos colegas ao final de tudo. Não entendi. Desculpe, Lorival. Não, eu que peço desculpa, eu só não sei, desculpe se vocês já tiveram falado, se nós, colegas, a gente vai comentar sobre todos os textos, somente no final, depois da sua fala, somente essa dúvida. Ah, sim. Não, se a professora Maírla quiser, a gente pode fazer até um debate mais aberto agora, eu não tenho problema com isso. O problema é porque a gente perde o controle do tempo. Então, Tá a ideia ótimo. é que apresente todo mundo e depois a gente abre, tá bom? Tá joia, então. E aí é muito interessante como
é um tema relevante ainda hoje, a despeito da gente já ter milhares de cartilhas, milhares de pesquisas, né? E é um problema que parece insolúvel, né? Que parece que... E muitas vezes é tratado como se fosse um problema somente das mulheres, né? E enquanto a gente tiver realmente uma discussão que só, entre aspas, só interessa às mulheres, esse problema não vai acabar, porque não são as mulheres que estão perpetrando os atos de assédio na maior parte das vezes, né? Claro que existe, mas, né, não tem como a gente dizer que essa é a maior coisa. Então, assim, eu acho que isso também é uma coisa interessante da gente reconhecer, sabe, Joaline? Porque pode ser uma outra categoria. Isso é uma coisa que acontece todo dia nas organizações. Em algumas organizações, mais do que outras. Ou seja, as organizações e os trabalhos que são mais masculinizados, vamos dizer assim, né? Eles vão ter a maior incidência. Mas, assim, isso perpassa. Você tem isso em escola, você tem isso em repartição pública, você tem isso em banco, você tem isso em agência de propaganda, você tem isso em todo lugar, né? Então, eu acho que é interessante como que séries e novelas e filmes que retratam a vida social, né? Porque retratam o quanto, como que a gente se organiza, como que a gente se relaciona, que isso apareça em um episódio. Porque não é assim que a vida que o assédio acontece na vida das pessoas em geral. A gente vê isso praticamente todo dia. E é, então eu acho que tem aí uma outra possibilidade de você, inclusive, discutir quais são essas organizações e como que o tipo de organização pode facilitar ou dificultar a forma de assédio. Isso tudo, Joaline, porque eu acho que vale a pena detalhar um pouquinho mais esses passos da análise fílmica, porque me parece que a análise fílmica ela pode realmente só levar em consideração as questões ali da cena, do som, da imagem, mas as questões que estão por trás de como as cenas foram produzidas, de como o roteiro foi elaborado, ou seja, os metadados, podem ser muito ricas para complementar essa análise. E para finalizar, eu acho que vale a pena vocês pensarem em alguma forma de pensar como é que você vai determinar, como é que você vai apontar a etnia dos personagens. Porque, por exemplo, M. Santiago não é uma pessoa branca, é uma pessoa não branca. Numa visão estadunidense, ela jamais será considerada uma pessoa branca. Ela é uma latina e, portanto, ela jamais seria considerada por qualquer estadunidense uma pessoa branca. E isso pode ter, né, impactos na sua análise, até porque tem ali, poderia ser uma comparação entre as formas de assédio de uma mulher branca, porque a outra, sim, é uma mulher considerada branca, e uma pessoa não branca como a Anne Santiago, embora seja latina, se ela não falar o nome dela, ela poderia, em algumas situações, ser lida como branca, mas no momento que ela fala que o nome dela é Santiago, ela jamais será considerada branca. E muito interessante, Joaline, parabéns, hein? Sucesso com as versões futuras da pesquisa. Obrigada, professora. Muito obrigada pelas contribuições. Quer dizer alguma coisa, Joaline? Tem 2 minutos para você. Não só agradecer mesmo pelas contribuições. Nós fizemos algumas mudanças, né, que a gente antes tinha preparado a gente vem preparando esse artigo há pelo menos um ano. Então, a gente tem mostrado para outras pessoas que também pesquisam, né, sobre gênero, sobre práticas contra mulheres em organizações. E nós escolhemos episódios de série de TV justamente por isso, né, pelo alcance que tem. Então, só agradecer mesmo pela contribuição da professora. A minha orientadora não pôde estar aqui, né, participando. Ela está na Universidade de Coimbra, fazendo pós-doutorado, e os horários não foram compatíveis, mas já anotei todas as contribuições para passar para ela.
Eu é que agradeço a oportunidade de comentar e agradeço também a submissão ao tema e agradeço mais ainda a organização da Maírla, que se depender de mim para controlar o tempo. Tá tudo tranquilo. Pode ir para o segundo, então. Se você quiser que eu tente aqui. O que você quiser, Maírla, para mim está tudo bem, eu posso compartilhar, Tá certo. não tem problema nenhum. É a participação de mulheres negras em cargo de gestão, não é isso? Isso. Será apresentada a pesquisa Participação de Mulheres Negras em Cargos de Gestão, Desafios e Resiliências nos Territórios Organizacionais, desenvolvido por Ellen Thalita Fernandes Aguiar, Maria Isabel Ferreira Afonso e o professor Dr. Cleginaldo Aparecido Dias. Bom, para Vieira, a presença da mulher negra no território organizacional é marcado principalmente pelo contexto histórico de desigualdade e de discriminação, processo esse que pode ser explicado pela formação política, social e econômica no país. Diante disso, Bento descreve que no ambiente organizacional, especialmente com relação à promoção profissional e à ocupação de cargos de comando, práticas como essas se tornam ainda mais recorrentes, bem como Castilho também relata que sobre o acesso da mulher negra em cargos de poder, a tendência de exclusão e negação desses espaços a tais mulheres se reproduz em grande parte das empresas do Brasil. Diante disso, a pesquisa objetivou responder à seguinte problemática: quais os desafios descritos por mulheres negras no que se refere às trajetórias profissionais até conseguirem alcançar cargos de gestão, bem como apresenta como objetivo analisar a participação de mulheres negras em cargos de gestão no âmbito organizacional, buscando relacionar os principais desafios e implicações perpassados por elas ao longo de suas trajetórias profissionais. No que tange ao referencial teórico, foram divididos em 4 tópicos, sendo o primeiro tópico que busca apresentar o processo histórico da mulher negra, como também da construção dos estereótipos relacionados a ela, assim como também foram discutidas as consequências adjacentes desse contexto, como o assédio moral e sexual, bem como a importância do estudo interseccional a respeito da mulher negra. O segundo tópico buscou compreender os desafios enfrentados por essas mulheres quando no ingresso no mercado de trabalho e a influência desse contexto histórico e o fruto da herança da pobreza e da marginalização ligada a essas mulheres, assim como também demonstrou do ponto de vista organizacional a construção desses espaços e o fortalecimento do pacto narcísico da branquitude, que é uma teoria apresentada pela autora Bento, e a relação estabelecida por ela e o racismo institucional. O terceiro tópico buscou compreender a concepção de ocupação dos espaços de gestão, especialmente como é construída a visibilidade das mulheres negras nesse contexto, bem como também remonta à importância da luta travada por elas para que esse cenário social viesse a ser remodelado. E, por fim, o quarto e último tópico apresenta algumas figuras negras importantes no que se refere ao contexto histórico e também do ambiente empresarial no Brasil. No que se refere à metodologia, a pesquisa apresenta abordagem qualitativa e com relação à coleta de dados, para tanto, foi utilizada a técnica de entrevistas, e devido ao perfil selecionado para a pesquisa, foi utilizado como meio de seleção das entrevistadas a técnica bola de neve, e em vista disso foram realizadas 5 entrevistas com um perfil de mulheres negras que atuaram ou que atuam em cargos de gestão. E para realizar análises dessas entrevistas, foi utilizada a abordagem teórica metodológica da análise e crítica de discurso de Farquhar, que, segundo o autor, se constitui a partir da análise das relações dialéticas entre o discurso e os elementos que constituem as práticas sociais, ou seja, busca compreender os modos pelos quais o discurso está escrito e as configurações assumidas por meio das diversas interpretações desses elementos sociais. E diante disso foram identificadas algumas categorias nas falas, como a avaliação, a coesão, representação dos atores sociais, escolha lexical, metáfora e modalidade. No que se refere aos resultados,
foram divididos em 3 eixos, sendo o primeiro eixo que buscou identificar os desafios e as dificuldades apresentadas por elas quando adentraram no mercado de trabalho, e por meio das falas, identificou-se que entre os aspectos relatados por elas, o que mais se destaca é a dificuldade financeira inicial, já que para algumas o auxílio financeiro dos familiares apresentava grande relevância, como para outras era recorrente a rotina dobrada de trabalho, o que acabou influenciando na forma como elas se relacionavam com os estudos e o trabalho, atuando como fator motivador para persistirem, mas que, entretanto, demonstra a influência das desigualdades para com essas mulheres. O eixo 2 ele apresenta a influência dessas relações de poder, assim como os estereótipos e preconceitos impostos à mulher negra. E diante disso, observando as falas das entrevistadas, nessa sessão é possível perceber claramente a influência desse contexto histórico de repressão vivenciado por esse coletivo, haja vista que os relatos permitiram compreender que as problemáticas enfrentadas por elas não se relacionam apenas ao âmbito organizacional. Na verdade, remontam a um passado não tão distante que ainda influencia na atuação nos dias atuais. Nesse eixo em questão, também foi possível perceber o impacto que a superioridade branca exerce sobre a mulher negra, visto que elas são colocadas em constante comparação à mulher branca, abnegando as suas aptidões e capacidades, pois mesmo em condições de similaridades no que se refere ao aspecto profissional, a mulher negra ainda é constantemente posta à prova, renegada e apagada. E por fim, com relação ao último eixo, buscou-se expor os relatos das entrevistas no que se refere a essas trajetórias e a ascensão desses cargos, bem como seus desafios e motivações. E por meio dos relatos foi possível perceber a similaridade nos discursos no que se refere à dificuldade de ocupação desses espaços, o que corrobora a toda a discussão apresentada ao longo da pesquisa, e apesar dos avanços em relação à ocupação dessas mulheres no âmbito do trabalho, quando delimitado especificamente o caráter gerencial, esse processo ainda caminha a passos lentos, e bem como colocado por elas, em vista desse contexto social e histórico de repressão, o que impera ainda é a forte presença masculina branca, assim como todas as implicações que as influenciam. E diante disso, a ação dessas mulheres, e quando ocorre, sofre repressão, revoltas e silenciamentos. E, por fim, em relação às considerações finais, diante dos resultados apresentados e com base nas discussões que foram expostas ao longo do referencial, pode-se perceber que a problemática ligada a esse cenário advém de um contexto histórico de grande repressão e de escravidão, e que continuamente perpetua processos discriminatórios que acabam por afetar consideravelmente a vida das mulheres negras desde o campo econômico, político e social. Uma vez que, conforme foi relatado pelas entrevistadas, foi possível perceber o impacto dessas desigualdades geradas na vida de cada uma delas. Nesse sentido, o papel das organizações nesse processo não está ligado apenas a um fator estritamente interno, mas é influenciado por uma ferramenta social altamente enraizada, construída sobre bases racistas, o que reforça a importância do conhecimento mais amplo acerca dos fatores que influenciam na vida da mulher negra. Bem como já dito por Angela Davis, uma sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção. À vontade, professora Denise. Obrigada, Maila. Ellen, que trabalho bacana, né? Assim, Ellen, foi você que apresentou, né? Ah, tá ótimo. É porque, como não estava escrito o nome, e deu um barulho aqui, aí eu fiquei na dúvida se você tinha falado ou não. E eu comecei a fala, né, dizendo no trabalho anterior que, embora os trabalhos dessa sessão todos estejam dentro do guarda-chuva da diversidade, eles trabalham coisas distintas, mas eles também têm similaridades, né? E eu vou começar falando, Ellen, que eu acho que porque você encerra de uma maneira assim bem interessante, falando do papel das organizações na perpetuação, né, dessas violências, né? E eu acho que você
vocês têm a oportunidade de aprofundar esse papel das organizações a partir, inclusive, do tipo de organizações que a gente está falando na pesquisa, né? Esse universo de 5 entrevistadas, quem não trabalha com esse tipo de questão, com esse tipo de fenômeno, né, poderia dizer, e também quem não trabalha com pesquisa qualitativa poderia dizer, mas só 5, né? É porque realmente a gente não tem um universo enorme, né, de mulheres negras que cheguem a cargos de gestão, não é, Ellen? Então, fica reduzido o escopo para ser estudado. Isso já é uma evidência cabal desse problema. Então, eu acho que poderia ser interessante ter essa discussão não apenas dos entraves para chegar, mas em que áreas essas mulheres elas conseguem romper essas barreiras, né? E eu estou pensando isso em algumas pesquisas até, por exemplo, eu tive uma orientanda que buscou olhar mulheres negras em cargos de gestão na capa de revista de negócio. E ela acabou olhando a Veja. E de todo o período que ela analisou, ela encontrou pessoas negras em 3 capas, uma coisa assim muito pequena. E mulheres, então, era em uma capa e era sempre ligada a alguma questão. Assim, a Marielle apareceu. Pronto. Ou seja, era um crime. Não estava falando de por que ela chegou lá, entendeu? Era porque ela tinha sido morta, né? E as outras pessoas negras que apareciam eram pessoas do universo do esporte e do entretenimento. Ponto. Em nenhuma outra área isso poderia ser considerado. Então, eu acho que é interessante a gente, assim, já se sabe, você coloca muito bem, né, que corpos de mulheres negras não são corpos aceitos ou desejados dentro do universo da gestão, mas que existem áreas que são ainda mais refratárias a isso. E eu não sei se vocês pretendem avançar na pesquisa, ou se essa já é uma pesquisa finalizada. Não, a gente pretende continuar assim. Assim, foi um trabalho bem difícil porque, como você falou, não tinham muitas pessoas que se encaixassem dentro dessa questão específica da gestão e mulheres negras. Então, demorou um tempinho assim bom para a gente conseguir desenvolver algo que ficasse bacana. Mas eu quero sim aprofundar. Eu e meu orientador, a gente pensa em aprofundar sim. Bacana. Então, eu vou perguntar uma outra coisa. Essas mulheres, elas, assim, como você identifica similaridades na formação delas, por exemplo? Na formação social, Profissional, educacional? a maioria, elas são de origens de famílias mais humildes, a maioria de cidades pequenininhas, então a maioria veio para cá, para onde eu moro, em Montes Claros, para conseguir fazer faculdade e conseguir se desenvolver profissionalmente. Então, essa questão do batalhar, do ser guerreira, é uma coisa que eu identifiquei na fala delas muito recorrentemente. Sabe por que eu estou falando isso, Hélio? Por que eu estou perguntando isso? Porque essas mulheres, inclusive, elas podem, dentro desse pacto narcísico da branquitude, serem instrumentalizadas dentro do discurso da meritocracia com muita facilidade. Porque todo mundo consegue, basta querer, não é isso? E eu acho que essa dimensão pode ser uma dimensão interessante para vocês avançarem, porque ela aparece meio que subjacente nos eixos, mas ela não está clara. Né? E é claro, eu estou falando isso porque eu estou vendo o trabalho pronto, porque eu vi a sua apresentação. Então, eu fiquei curiosa nesse sentido, sabe? E
queria, com humildade, porque todas as sugestões que eu estou fazendo aqui são sugestões que vocês pensam se isso faz sentido, se não faz sentido, mas são coisas que me passaram pela cabeça e eu achei que poderia ser interessante. Esse discurso da meritocracia, ele cresceu tanto de importância, né, nos últimos tempos, como se fosse e em várias áreas. Né? E aí a gente volta até para o trabalho anterior. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, textos culturais, esses blogueiros, esses influencers. Ontem mesmo eu estava vendo uma mulher falando que é mais fácil você ser milionário do que você não ser milionário. Porque basta você mudar a sua atitude. Falei, gente, olha como isso poderia... Tá ótimo, Marla, muito obrigada. Olha como esse discurso, ele só se... E você está usando análise crítica de discurso, onde essa difusão de discursos e variações de um mesmo discurso é importante. Então, eu queria sugerir que vocês pensassem que como abordar essa questão da suposta meritocracia dentro dessa fala, porque muitas vezes essas mulheres, elas lutaram tanto realmente que elas assumem esse discurso. E aí eu não sei se esse foi o caso, entendeu, Ellen? Porque elas falam, né, que elas batalharam, que elas saíram de um lugar onde isso era proibido, né? Isso não era uma ambição permitida para elas, e elas conseguiram chegar, apesar das dificuldades correntes. Então, acho que esse poderia ser um foco interessante, e especificamente no que diz respeito à análise crítica do discurso. Vocês identificarem, né, a origem desse discurso de meritocracia, de onde ele vem, como que ele é aplicado no discurso delas, como que elas colocam isso. E, para isso, esse cruzamento desses eixos já tão interessantes que vocês identificaram, pode ser útil, sabe? Vocês colocam de maneira muito clara, muito bem colocada, né, a importância desse pacto narcísico da branquitude, mas é como se ao longo do trabalho ele fosse perdendo importância e ganhando importância. Então, talvez essa ideia de meritocracia, com o pacto narcísico da branquitude, como que isso é elaborado por elas, possa ser um caminho. No mais, olha, de novo, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui e estou animada para ver aí esses próximos passos. Obrigada, tá, Marla? Tranquilo. Nada, professora. Vamos para a próxima, terceira. Vamos. Conseguir. Fofoca e conflitos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lorival e vou apresentar o artigo produzido por mim, pela Josiane Oliveira e pelo Márcio Cassandri. Então, as projeções do IBGE apontam que em 2060, cerca de quase 26% da população será idosa, o que representa quase 60 milhões de pessoas. Então, isso tem levado a um debate de envelhecimento na sociedade e também na academia. No entanto, os estudos sobre envelhecimento não focam a sociabilidade dessas pessoas idosas, sendo que é relevante, pois essas pessoas interagem. E, além disso, essa profissão de porteiros é uma das 20 principais dentro da classificação de trabalhos intermitentes. Diante disso, o objetivo desse artigo é analisar a sociabilidade de porteiros idosos em um edifício residencial em Maringá, no Paraná. A fundamentação teórica ela é constituída por duas seções, trabalhadores idosos, no qual são apontados o foco dos estudos, como prática de gestão de idade, satisfação no trabalho, etarismo, e também trabalhadores idosos, na nossa pesquisa, são pessoas acima de 50 anos. E a outra seção é a sociabilidade, onde são discutidos aspectos teóricos do conceito de sociabilidade que nós utilizamos no estudo, que é entendida como uma forma de dissociação
E essa associação, sociabilidade, é uma forma de interação social. O método ele é inspirado no método etnográfico como uma postura interpretativista e onde utilizamos observações e entrevistas com roteiro semi-estruturado. E o local foi em um edifício residencial com o nome fictício Medellín, em Maringá, Paraná. Nessa tabela, nós conseguimos observar as características dos participantes, como os nomes fictícios, a idade, o tempo no edifício, o turno que eles trabalham e os outros trabalhos que essas pessoas ocupam. E análise, utilizamos análise interpretativa. Nessa figura, nós conseguimos observar a sociabilidade dos trabalhadores idosos no contexto do nosso estudo. Então, da sociabilidade emergiram duas categorias, fofoca e conflitos. Na categoria fofoca, emergiram subcategorias, entretenimento, otimização e equilíbrio, e na categoria conflito, as subcategorias idade e trabalho. A fofoca na portaria do edifício onde a dinâmica acontece. Diante disso, esses porteiros são conhecidos como fofoqueiros. Como esse excerto mostra, o porteiro ele tem acesso praticamente a todas as intimidades do morador. Eu sei com quem você entra, eu sei com quem você sai. É a fama de todas as portarias de todos os condomínios, que o porteiro ele sabe tudo. Até os segredos mais íntimos das pessoas. Eu vou saber falar se você está em casa ou se você saiu. Por isso que o povo costuma dizer, o porteiro é o fofoqueiro do condomínio. Um aspecto dentro da fofoca é que ela atua como entretenimento, conforme mostra esse excerto. Então, os porteiros utilizam a fofoca como uma maneira de descontração e relaxar no trabalho. Uma outra função é de otimizar o trabalho dos porteiros de edifícios e também manter o equilíbrio do cotidiano. A literatura sobre fofoca aponta que a fofoca tem uma função de integrar, de segregar as pessoas, de entretenimento, de amizade, mas a literatura não aponta a fofoca como uma função de otimizar o trabalho e manter o equilíbrio do cotidiano das pessoas. Para outra categoria de conflitos, na subcategoria idade, foi possível perceber o etarismo dentro das relações. Então, quando essas pessoas acima de 50 anos são reconhecidos como estão no processo caducando, de caducar, e também de ter que se aposentar por conta da idade, simplesmente porque a pessoa esqueceu de fornecer uma informação. Além disso, existe um aspecto econômico envolvido dentro desses trabalhadores idosos, porque eles têm um trabalho formal no condomínio e, além disso, eles têm trabalhos extras. E alguns desses participantes, como esse mostrado aqui no excerto, ele tem um trabalho formal dele e ele é aposentado. Então, ele só trabalha porque é uma maneira de subsistência, só está esperando a esposa aposentar para poder sair do trabalho formal na portaria. E na subcategoria trabalho de conflitos, esse conflito acontece entre os próprios porteiros entre os moradores em relação aos porteiros, porque os moradores veem os porteiros como seus serviçais, no qual há essa relação de poder e há relatos no qual essas pessoas são humilhadas, porque reduzem a função deles como abrir e fechar uma porta, por exemplo, e também porque os moradores acharem que essas pessoas elas não têm uma educação, não estudaram. Então, nós observamos que o trabalho dos porteiros idosos no contexto de edifícios residenciais é permeado por sociabilidade de fofocas e conflitos. Então, nós identificamos que a fofoca ela tem uma função de otimizar o trabalho desses porteiros para sustentar o equilíbrio cotidiano nos espaços residenciais. E os conflitos, além do etarismo ser muito presente, o nosso estudo revelou uma dimensão econômica envolvida, no qual esses idosos, além de ter um trabalho formal, buscam outros serviços para a sua subsistência, além de algum deles já serem aposentados.
Por fim, o nosso estudo ele contribui para os estudos sobre envelhecimento nas organizações em revelar a sociabilidade dos trabalhadores idosos como uma categoria importante em suas relações de trabalho, do qual a fofoca e conflito atuam como mecanismos de sociabilidade. Então, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas e eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Lorival. Marla, posso seguir? Pode sim. Obrigada. Super interessante, eu descobri que eu sou idosa, porque eu passei de 50. Não sei se eu fiquei feliz. Brincadeira, Lorival. É só. Eu trabalho com Josiane, não é isso? E com o Márcio. Pode falar para a Josiane que ela também está no caminho, hein? Olha lá, falta muito para ela, ela está no caminho. Por que eu comecei com essa brincadeira? Porque eu acho que, genuinamente, pode ter uma diferença aí bastante grande entre essas faixas etárias. Especialmente porque você tem aí dois entrevistados que estão 50, 53, 51, 53 e um de 70. Né? São 20 anos de diferença. É uma outra geração. Então, eu acho que pode ter, não sei, porque eu não conheço os seus dados, né? Eu só conheço o que está ali no trabalho, em que essa profissão, inclusive, tinha um outro significado. E que essa profissão também era uma profissão muito mais masculina do que é hoje. Eu não me recordo, ao crescer, de ver mulheres desempenhando essa profissão. Não à toa a gente fala o porteiro. Isso já mostra, né, uma divisão sexual dessa ocupação, né? Uma atribuição, uma masculinização dessa profissão. Então, eu acho que, a exemplo do que eu comentei nos trabalhos anteriores, vale a pena problematizar um pouco mais, embora vocês tenham feito isso, essa ocupação, mas em termos do quanto que essa profissão está mudando, não está mudando. E aí, sabe o que pode ser útil? Os sindicatos e associações laborais de porteiros e zeladores. Porque, inclusive, existem diferenças entre porteiros e zeladores. E em alguns lugares do Brasil, essas diferenças elas são mais evidentes. Eu não sei se são legislações específicas trabalhistas, né? Em relação de sindicato, mas eu acho que pode valer a pena dar uma olhada nisso. O que também acho que pode valer a pena é porque, embora vocês tenham optado, né, por fazer um trabalho centrado em um microcosmo social, né, um condomínio, né, para mim não ficou muito claro o quanto o impacto desse microcosmos, entendeu, Lorival? Inicialmente, eu pensei, eles vão contextualizar como que esse microcosmos ele se manifesta e quais são as influências dessa sociedade, né? Dessa microsociedade, nessa relação e nessas questões relacionadas à fofoca e conflito. Mas depois não, é como se o edifício Medellín ele perdesse um pouco dessa importância de palco, de cenário dessas relações. Então, se o edifício Medellín ele não é importante para a análise, ele é tão somente o locus onde vocês selecionaram os sujeitos, né, e fizeram essas primeiras observações. Aí eu vou sugerir que talvez vocês repensem um pouco esse uso dessa expressão inspiração etnográfica. E por quê? Eu, pessoalmente, eu não tenho problemas com você dizer que você se inspirou num método.
algumas pessoas podem entender que vocês não fizeram uma etnografia, porque são só 3 entrevistas. E, assim, e não ficou muito claro para mim o quanto de observação, né? Mas é um período curto de observação. Então, algumas pessoas, assim, ao submeterem esse trabalho para uma revista, por exemplo, vocês podem sofrer esse tipo de crítica. Por isso que eu estou falando. Uma maneira de você minimizar é vocês pensarem um pouco nessa contextualização e tornar o edifício um personagem. Vamos chamar assim. Se isso não é uma opção, se não vale a pena, então aumenta aí o número de entrevistas, e aí volto à questão dos sindicatos e associações, pode super facilitar, né, a atuação de vocês. E pode até dar outros tipos de informante que vão ter uma outra visão a respeito. Por exemplo, administradoras de condomínio também podem ser um bom lugar para vocês irem investigar, porque lá também vão ter relações de poder. E relações de poder muito de natureza diferente daquelas que se estabelecem no condomínio. Mas essas pessoas da administração predial, de administração condomínio, não consigo falar, de administração predial, vão se relacionar com os prédios e com os síndicos de outra maneira. Outra coisa, será que essas relações de poder elas também podem variar se você identificar quais são os demais personagens dessa história? O síndico, por exemplo, o subsíndico, os moradores. Então, eu acho que tem aí isso tudo para dizer que eu acho que tem muito mais a respeito desses conflitos que vocês identificaram, né? Uma outra coisa que eu fiquei na dúvida, Lorival, eles se assumem como fofoqueiros ou eles acham que isso é uma injustiça? Então, esse é um conflito, né? Porque, por exemplo, é, eles são conhecidos, né? As pessoas atribuem os moradores a eles como fofoqueiros, mas eles não se intitulam como fofoqueiros, porque a fofoca, ela tem a, uma dimensão negativa para a gente, né? Tem assim, eu não sou fofoqueiro, então tem meme sobre isso, então a fofoca é vista como uma coisa negativa. Mas a gente tem estudos, né, que colocam o aspecto positivo da fofoca, da negativa. Então, assim, a gente tem uma série de estudos que traz o lado, vamos dizer assim, positivo, né, da fofoca. Então, por exemplo, essa questão, a fofoca, ela, por exemplo, na psicologia, ela é vista como um instrumento de interação social. Então, a partir da fofoca eu faço uma interação nas relações, e aqui, como foi observado no contexto, e que a literatura também já apresenta, eles relaxam, é um entretenimento, sabe, para aquele desestresse. E aí a singularidade encontrada no nosso contexto foi essa questão que eu falei do equilíbrio, né? Porque as informações precisam ser passadas, que às vezes a mãe liga que um filho lá de 18 anos mora, que é estudante, então assim, precisa, vamos chamar da fofoca, para que tenha aquele equilíbrio, e as pessoas assim, elas, né, olham para o lado negativo da fofoca. Então, se eles não se veem como fofoqueiros, mas os moradores atribuem eles como fofoqueiros. Então, a gente Não, já vê eu um fiquei com conflito, né, uma eu fiquei com essa injustiça aí. sensação. Em alguns dos trechos eu fiquei com essa sensação que eles entendem isso como mais uma forma de discriminação. Essa é uma ocupação que é discriminada, é uma ocupação que é objeto de preconceito, e objeto de preconceito e associação, né, com pessoas que vão estar nessa periferia social, que vão estar à margem da sociedade, né? Então, em vários lugares do Brasil, especialmente na região sudeste,
você vai você vai ver apontado que essa é uma profissão de quem vem do Nordeste. Essa é uma profissão de pessoas não brancas. Essa é assim como ele fala, é uma profissão de gente que não estudou, não é isso? Então, eu acho que tem aí uma possibilidade, né, de avançar um pouco mais no que é esse papel da fofoca que vocês já pegaram teoricamente, né, mas entender, tá ótimo, Marla, como que a fofoca ela pode ser assim, a atribuição dessa, vamos chamar de identidade fofoqueira, ela pode ser mais uma forma de opressão travestida, né, assim, de uma disfarçada de uma não, olha, tá vendo? Assim, é uma coisa menor, é uma bobagem, é uma interação social, mas eu acho que pode ser uma forma de opressão bastante contundente. Ele não trabalha, ela não trabalha, fica só ali o dia inteiro fazendo fofoca da vida alheia, porque tem essa proximidade, assim como no trabalho doméstico, né? Que tem essa proximidade com a intimidade, está ali na intimidade do lar. Então, muitas formas de opressão ficam nessa fronteira, né? Mas obrigada, Lorival, muito legal. Professora, eu que agradeço, tá, professora Denise, pelas contribuições. Anotei tudo que você falou, está aqui anotado. Vou refletir, né, sobre todos esses pontos, conversar com a professora Josiane, com o Márcio Cassandra, que é meu orientador, e foram muito ricas, assim, as suas colocações que a gente não tinha refletido sobre, né? E aí, assim, ó, olhando pelo lado do Estatuto da Pessoa Idosa, é só a partir dos 60 que é idoso. É os pesquisadores que querem, não, vamos diminuir, vamos colocar 50, né? Então, eu fico nesse conflito. No contexto brasileiro, a gente coloca a partir de 60. Então, eu vou adotar o Estatuto da Pessoa Idosa, ou que nacionalmente, internacionalmente, os pesquisadores, meus colegas, eles colocam, né? Então, estamos aí nesse... Ser chamada de idosa, tá? Você pode até me chamar para as suas pesquisas com pessoas idosas. Agora tem outro tema também bem interessante, né? O último, aí a gente vai abrir para o debate no final, com certeza. Aí eu vou dar uns 10 minutinhos a mais, porque teve aquele atrasozinho no início, viu? Acho que não tem problema, não. Vocês estão vendo? O artigo se chama Gêneros e as pesquisas no campo da administração, como autores Adriana Kirley Santiago Monteiro, Rafael Fernandes de Mesquita, Nildo Alves Epaminondas. Na introdução, nós destacamos que as pesquisas organizacionais relacionadas à diversidade de gênero ainda permanecem escassas e, em sua maioria, são voltadas a lésbicas e gays, o que não reflete a realidade de pessoas transgêneras. As razões para essa escassez de estudos organizacionais que enfoquem ou incluam pessoas transgêneras se dão principalmente pela falta de visibilidade política, limitações de acesso a pessoas transgêneras e dificuldade de se obter uma amostra suficientemente grande. Como problema de pesquisa, nós questionamos como evoluíram os estudos sobre pessoas transgênero no campo da administração e quais as principais tendências em pesquisas nessa temática. Como objetivo, nós pretendemos elucidar a evolução, as lacunas e as principais tendências em pesquisas, por meio de uma análise bibliométrica dos principais trabalhos publicados sobre pessoas transgênero e pesquisas no campo da administração. Espera-se, com isso, oferecer perspectivas para futuras pesquisas que possam servir para a formulação de políticas, contribuindo para a diminuição das desigualdades. Na fundamentação teórica, Johnson, Salter, Sasso lembram que a compreensão da experiência de uma pessoa transgênera no trabalho deve ser avaliada dentro de contextos, os quais trazem nuances em torno dos papéis e interações. Essa experiência costuma ser atravessada por barreiras ocupacionais que incluem violência e discriminação.
Assim, a inclusão e permanência de uma pessoa transgênera no trabalho requer apoio e políticas direcionadas, com uma abordagem que, ao invés de tentar dissolver a diferença, reconheça e valorize-a. O processo de composição da base de artigos foi distribuído em 3 fases: identificação, seleção e elegibilidade. A etapa de identificação teve início a partir da definição do eixo da pesquisa, que foi construído a partir do problema, onde foi estabelecido o tema pessoas transgênero e administração. Em seguida, foi determinada a palavra-chave para a busca na base de dados, sendo escolhida a coleção principal da Web of Science, reconhecida por sua abrangência. A partir desses resultados iniciais, foram aplicados os filtros para refinamento, sendo o primeiro deles o tipo de documento, em que foram incluídos artigos de revisão e acesso antecipado. Foi aplicado um novo refinamento referente às categorias da Web of Science. Por fim, foi realizado o refinamento por ano, sendo excluídos os documentos referentes a 2023, para proporcionar uma análise da produção acadêmica em anos completos, o que resultou em 241 documentos que formaram a base de artigos brutos. A etapa de seleção se deu através da leitura dos títulos e resumos dos estudos que compõem a base de artigos brutos, a fim de verificar o alinhamento com o tema da pesquisa. Foram excluídos aqueles que não tratavam sobre estudos no campo da administração, bem como aqueles que abordavam outras expressões ou identidades sexuais e de gênero, sem abordagem específica sobre pessoas transgêneras. Desse processo, restaram elegíveis 72 artigos alinhados ao tema em análise, que formaram o portfólio. Concluído o portfólio, este foi analisado por meio da ferramenta Bibliometrics, que proporcionou a obtenção de gráficos e mapas com os elementos das publicações, os quais foram avaliados dentro do contexto dos resultados. Como resultados, vimos que o tema tem produção crescente e escassa. Os estudos, em sua maioria, representam sociedades ocidentais, com raras discussões em países não liberais. O mapa temático evidenciou os temas motores, que incluem transgêneros no mercado de trabalho e seus direitos, sendo estes os mais bem desenvolvidos e mais importantes para estruturar um campo de pesquisa. A palavra transgênero é um tema básico, que aponta para a necessidade de mais pesquisas. Os temas emergentes envolvem gênero, discriminação e emprego, enquanto a palavra transexual é um tema de nicho. As 10 publicações mais citadas foram analisadas, sendo organizadas em 3 tópicos. O primeiro tópico trata da transição de gênero no contexto organizacional. Incluiu o primeiro artigo mais citado, o segundo, o terceiro e o quinto. O segundo tópico trata sobre pessoas transgêneras em posição de liderança, incluindo o quarto artigo mais citado e o sétimo. Por fim, o terceiro tópico compreende o tema Inclusão e Direitos de Pessoas Transgêneras no Trabalho, sendo formado pelos artigos nas posições 6, 10, 8 e 9. Como conclusão, vimos que os estudos no campo da administração ainda não apresentam uma base suficiente de evidências que tratem de forma específica sobre a questão dos indivíduos transgêneros. Assim, com lacunas, percebemos que faltam pesquisas relacionadas a pessoas transgênero em posições de liderança, estudos sobre pessoas trans não binárias no contexto do trabalho, representatividade das travestis nas organizações, análise dos fatores que obstaculizam sua entrada e permanência no trabalho formal, experiências bem-sucedidas de inclusão e permanência de pessoas transgênero no trabalho. Como contribuição, este estudo oferece perspectivas para futuras pesquisas que possam servir para a formulação de políticas e práticas de inclusão das pessoas transgênero no contexto organizacional e do trabalho, contribuindo para a diminuição das desigualdades sociais. Aqui temos algumas referências bibliográficas que foram utilizadas nesse estudo. Muito obrigada. Muito obrigada. Rafael,
que trabalho super interessante, né? Assim, e como que algo que às vezes não é valorizado, né? Um tipo de estrutura de pesquisa que não é muito valorizado muitas vezes, que é uma revisão sistemática da literatura, como que pode trazer para a gente, né? Um panorama muito fidedigno, né, do que está sendo tratado e do que não está sendo tratado. Então, isso permite localizar a discussão em um contexto em um chão mais firme, né? Que a gente consegue dizer com mais segurança o que tem e o que não tem. E eu fiquei pensando um pouco sobre esse ponto de partida, que é um ponto de partida muito relevante para os estudos sobre a população trans, né? Sempre a gente parte, né, dessa escassez de estudos, que é absolutamente verdade. Embora a gente tenha nos últimos anos um crescimento, mas esse crescimento está longe de ser o ideal no que diz respeito às dificuldades que essa população passa em vários contextos, e sendo o trabalho um deles, né? E essa escassez de estudos, né, Rafael, ela não é somente porque esse é um tema que é considerado pelas pessoas e pela administração um tema controverso, né? Mas, na verdade, controvérsia é só uma maneira de você fingir que não é preconceito, né? Fingir que não é invisibilizar. Então, diz, esse assunto é controverso. Não, não é controverso. Esse assunto as pessoas não querem tratar. É diferente, né? Porque também não há dados, por exemplo, do IBGE a respeito disso. Você não tem dados demográficos sobre essa população. Então, é muito difícil, realmente, né, você conseguir esses elementos. Esse não é um problema só do Brasil, né, Rafael? Esse é um problema do mundo inteiro. Essa é uma discussão que nos Estados Unidos acontece, que na Inglaterra acontece, né, em outros países acontece. Enquanto não tiver uma representação formal e algo fidedigna, né, a respeito da população, fica muito complicado, né, para a gente poder, inclusive, fazer assunções básicas, né? Qual o tamanho dessa população? E que se a gente não tem o tamanho da população, a gente não consegue nem dizer o quanto isso é relevante. Então, todas essas pessoas que acham que é um assunto controverso, elas vão continuar achando que é um assunto controverso. Vou dar aqui um outro exemplo, né? A gente tem, segundo o IBGE, e eu estou usando aqui o IBGE só porque é o órgão nacional, mas eu poderia usar, né, o órgão estadunidense, ou inglês, ou sei lá o que é, né? A gente tem aqui no Brasil números muito claros que dão conta de que pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil representam 20% da população. Então, é muito fácil para quem lida com capacitismo, não é falar, quer dizer, é fácil. Enfim, é mais fácil você conseguir justificar. Esse é um tema relevante na administração, porque a gente está falando de 20% da população. Ou seja, 2 em cada 10 pessoas têm algum tipo de deficiência. Então, a gente vai ter que tratar desse tema, né? E essa escassez de estudos, né, essa ideia de uma suposta controvérsia, ela revela também essas dificuldades que são muito, muito básicas, né, Rafael? Assim, por que a maior parte dos trabalhos sobre população transgênera é no trabalho e nas relações de trabalho? Porque, seguidamente, a gente tem violação dos direitos das pessoas trans numa coisa absolutamente básica. O nome não aparece no crachá. Aí você fala, gente, isso é fácil. O cara fez o mais difícil, que é criar um programa para empregar pessoas transgêneras. Aí ele não consegue botar um nome social no crachá. Isso parece uma loucura, né? Mas acaba sendo importante para os pesquisadores falarem sobre isso, porque é o problema mais recorrente, né, Rafael? Vocês estão seguindo com essa pesquisa ou essa pesquisa ela encerrou nessa investigação?
Oi, tudo bom? Obrigado pelas considerações, professora Denise. Essa pesquisa é de uma orientanda minha, a Adriana, e ela tem um filho trans, e esse foi o interesse inicial dela, e ela tem diversas preocupações, como qualquer mãe de pessoa trans deveria ter. E a gente iniciou o mestrado dela com essa bibliometria, porque vamos mapear como é que está o campo agora, vamos ver quais são as questões que estão sendo levantadas e alguns elementos que podem justificar ainda mais a relevância da sua pesquisa. E aí fizemos assim de forma um pouco despretensiosa essa pesquisa, foi até bem rápida que a gente realizou e aí estava bem avançada e não, vamos mandar para o SEMEAD, vamos abrir a discussão. Recebemos ótimos comentários em relação ao texto, essa versão do texto, e já até aprimoramos um pouco mais o texto e aí mudamos também algumas relações gráficas que aparecem nesse arquivo, nós usamos outro software para ampliar um pouco a discussão que já existe no trabalho e ainda está em desenvolvimento. Mas o trabalho dela é outro. Está desenvolvendo outro trabalho também com a população trans. Ai, que bacana. Esse é um tema que me interessa demais e, enfim, deve interessar a todos, né? Porque é uma parcela muito significativa da população e a gente tem que pensar nisso. Esses trabalhos que vocês levantaram, você falou que vocês fizeram na Web of Science, né? Só trabalhos em inglês que vocês fizeram, né? Eu acho que não. Assim, tem trabalho de autores brasileiros, eu não vou lembrar agora qual, eu não Não, lembro se tem não. em português, mas tem trabalho de autores brasileiros, sim. Talvez em inglês, mas tem. Isso, exato. Eu fiquei um pouquinho na dúvida. Enfim, como eu li os artigos já tem um tempinho, pode ser que isso tenha me passado. Mas eu acho que pode valer a pena fazer essa revisão também em alguns outros periódicos, sabe, o Rafael? Porque tem uma produção nacional que está se interessando muito por essa temática. E essa produção nacional não apenas acadêmica, tá? Uma produção, enfim, de acadêmicos brasileiros, mas também dentro dessa área de produtos técnicos e tecnológicos, como uma maneira de até oferecer possibilidades de modificação dessa situação. E eu acho que pode ser também legal, por que eu estou falando isso? Até comparar um pouquinho essas produções. Eu recentemente fiz um levantamento sobre estudos de pessoas trans e eu fiquei com a sensação, eu não estava fazendo o que vocês fizeram, entendeu? Mas eu acho que seria interessante. Eu fiquei com a sensação que, por exemplo, é, a literatura inglesa, ela lida muito com questões médicas. E a partir dessas questões médicas vai para a administração. Então, essas origens, isso também pode ser super interessante. No mais, nossa, muito bacana o trabalho de vocês. Marla, cumpriu o tempo? Mais ou menos. Cumpriu, sobrou. Agora a gente nos deram mais 10 minutinhos, então o debate está aberto. O Lorival já estava inscrito, e aí é só levantar as mãozinhas. Mas se outra pessoa quiser começar, pode começar, fala depois. Alguém quer iniciar? Fique com vergonha, Lorival. Oi? Não fique com vergonha. Eu sou tímido. Então, gente, eu adorei, né? Agora com vocês, mas assim, obviamente antes, né? Ter tido acesso ao material de vocês, ao vídeo, ao ter lido, né? Todas as discussões, assim, bem relevantes desse grupo aqui. E aí eu fiquei, ao lendo, né? Surgiram, assim, muitas inquietações, né? Que a gente tem, assim, como assim, como, nossa... por exemplo, no meu caso ali, o etarismo, meu Deus, olha o que está acontecendo aí, no caso, dessa lacuna de pesquisa, né, de pessoas trans e aí de pessoas negras, de assédio, então são inquietações, assim, que vêm
Né? E aí eu fico... Só que, assim, infelizmente, a gente pesquisa isso porque é um problema, né? Seria bom se a gente não tivesse, por exemplo, se eu não tivesse que pesquisar sobre etarismo, se a gente não tivesse que pesquisar sobre práticas de assédio, porque a gente pesquisa porque existe, né? Então, mas é o que acontece, então, nós pesquisadores vamos em busca disso para tentar entender, para tentar melhorar com uma responsabilidade social. Então, parabéns a todos vocês que apresentaram. E aí eu fiquei ainda também se é possível, tipo, porque em algumas leituras, assim, eu tive algumas dúvidas para contribuir. Eu não sei se vocês vão quererem publicar, eu não sei se é permitido. Como foi que vocês pensaram? No sentido assim, isso aqui, dúvidas. Porque, por exemplo, o meu, que a professora Denise falou, eu anotei tudo, porque o objetivo é publicar esse artigo, então vou pegar tudo isso, melhorar. Então, se vocês também tiverem acesso ao meu, tiverem coisas para falar, eu quero ouvir, porque assim, eu quero disponibilizar, não só aqui no SEMEAD, mas eu quero publicar esse trabalho. Então, quero ouvir vocês também sobre, melhora isso, melhora aquilo, né? Essa discussão. Então, acho que a gente pode, quem tem o intuito, né, de publicar. Bom, Lorival, já que você puxou, se eu puder falar, eu acho que eu posso, então. Falar, pode falar. Pode, Rafael, fica à vontade. Agora tá. O que a professora Denise falou sobre chamar o seu trabalho de inspiração etnográfica realmente pode lhe render aí alguns obstáculos no caminho da avaliação. E eu penso, assim, que se você atende às características da pesquisa qualitativa, principalmente pelo que foi apresentado, pelo que está no seu texto, você pode, dentro de uma tipologia, se for o seu interesse, assim, caracterizar o seu trabalho, que às vezes nem é tão necessário assim você chamar o seu trabalho de alguma coisa, de X, de Y, de Z. Às vezes não é tão necessário assim. Mas se você quiser se sentir seguro numa classificação que possa lhe render menos problemas, mais facilidades nesse processo, Merriam, ela tem uma tipologia que informa que se você atende aos pressupostos da pesquisa qualitativa, mas não sabe do que chamar, você pode chamá-la de pesquisa qualitativa do tipo básica. Básica não é porque tem o básico, avançado, intermediário, não. Básica é porque você tem as características basilares ali da pesquisa qualitativa, você atende essas características, mas o seu estudo não se enquadra em outra tipologia. Então, pode ser que aí seja um caminho para você fazer essa classificação e lhe ajudar. Em relação aos outros trabalhos, falando primeiro sobre assédio, eu acho bem interessante assim a gente trabalhar com linguagem fílmica quando se trata de discutir práticas de assédio, porque é difícil a gente ter acesso a relatos de assédio, a experiências de assédio, porque quando se fala de assédio em ambiente organizacional, se não fosse algo já muito visível, uma denúncia, algo que chegou à mídia, a gente não tem como ter acesso às pessoas que praticaram assédio, às pessoas que sofreram assédio, que se reservam a não comentar. Então, para que a gente continue avançando nesse debate, a linguagem fílmica ela pode ser uma ferramenta, um retrato, mesmo que ficcional, da realidade, a gente consegue ali extrair alguma coisa para o debate, até achei bem interessante o posicionamento da professora Denise de pensar em uma abordagem histórica, às vezes pensar também o que é que diferencia essas pessoas no filme, na série, que sofrem ou não assédio e como isso pode também contribuir para esse debate que está sendo desenvolvido. Então eu vou fazer esses dois comentários agora, depois eu vejo aqui minhas anotações e penso mais algum. Eu posso falar agora de vocês, pessoal, sobre algumas só reflexões assim, né, que eu tive vou começar aqui, sobre práticas ah, de assédio sexual. Lá na introdução, na página 2 eu achei bem interessante, né, aquele quadro que foi feito, onde vocês discutiram na segunda partezinha, né, número de pesquisas sobre o termo de práticas de assédio, número de pesquisas sobre, né, em séries e TV. E aí é interessante localizar essa discussão,
Porque, por exemplo, vocês colocam aqui no Cielo, Spell, a gente está na nossa base aqui brasileira, né, da administração. Aí, portal periódico da CAPES, biblioteca digital, que eu acho que vocês localizarem essa discussão, também mostrar, por exemplo, quais termos vocês utilizaram. Foi português ou foi inglês? Eu acho que vocês pegam o artigo do Rafael, você pode dar uma espiadinha lá que ele coloca, né, o termo que ele utilizou, como que foi feito. Então, eu senti foi muito interessante vocês terem trazido esse quadro, ó. A gente fez essa pesquisa, tem sobre prática de assédio, mas, por exemplo, em séries a gente não encontrou, mas não encontrou onde? Numa literatura nacional ou numa literatura internacional? Eu acho que é importante vocês localizarem, porque, por exemplo, vocês colocaram práticas de assédio em português ou vocês colocaram em inglês, mas devido às bases de dados que vocês utilizaram são brasileiras, né? Então é importante localizar essa limitação aqui, que eu achei assim fantástico esse quadro que vocês trouxeram aqui. Então é somente localizar essa discussão. Ó, a gente está falando das pesquisas no Brasil, porque é isso ou vocês fizeram? Porque, assim, pelo que eu vejo aqui, a não ser que for o Cielo, né? Mas se você colocou a palavra prática de assédio, não vai vir em inglês, sabe? Então, eu senti falta de vocês terem localizado e darem mais detalhes. Como que foi feito isso? Assim, né? As palavras, se utilizaram... Realmente a pesquisa foi em português, Lorival, mas obrigada pela observação, né? Vou compartilhar com a minha orientadora, que a gente realmente não fez essa pesquisa na literatura internacional. É, isso. E aí, sobre a fala, né, que a professora Denise fez sobre o teu artigo, Jolinho, que eu achei fantástico, eu fiquei refletindo. Porque a gente sabe que a série representa o que acontece na sociedade. E eu fiquei, gente, a série representa o que acontece no nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo, a partir da série, ela reforça um comportamento, né? Então, ao mesmo tempo, é como se fosse uma causa, consequência, consequência e causa, se eu pudesse falar dessa maneira, mas obviamente o artigo qualitativo 20 não vai falar dessa questão de causa, né? Mas eu fiquei refletindo, bom, a série representa o que está na sociedade, mas ao mesmo tempo ela reforça esses comportamentos, né? E aí, de repente, vocês, em algum momento, se tiverem essa abertura para fazer essa esse adendo, essa colocação, né? Porque aqui falar, então as séries representam, só que elas também reforçam esses comportamentos, né? Porque eu vejo cômico e eu quero repetir com os meus amigos, então é aquele movimento cíclico, né? Represento está aqui e aí eu repito. Então é, é nesse sentido. E o artigo da Ellen, parabéns também, Ellen, sobre lá na questão do percurso metodológico, né, e na questão das discussões. Lá na página 6 você, por exemplo, coloca os eixos, que eu achei assim, bem didático, já nos prepara para o que vai vir. E aí, lá nos resultados de discussões, eu acho que se você, por exemplo, organizasse por bloco esses eixos, ele ficaria melhor, por exemplo, para o autor se localizar, para eu ver, por exemplo, esse eixo, por exemplo, desafios e dificuldades para o ingresso. Porque eles estão, né, todos esses eixos lá, só que só está assim, eixo 1, aí você discute, de repente, organizar por subseção pode ficar mais interessante, né, assim, para estética, tá bom? Tá. Mas ela está falando para a gente avaliar. Então, é nesse sentido, para ficar mais assim, organizado, para a gente fazer a leitura. E aí, uma outra colocação que eu até pergunto aqui também para vocês, que você colocou, além de utilizar uma pesquisa bibliográfica, né? E aí eu não sei se caracterizar o fato de você ter feito pesquisa, literatura para ler e construir a tua fundamentação teórica, revisão de literatura e discutir, se pode ser caracterizado como uma pesquisa bibliográfica, né? Então, pensar sobre isso também. E,
Então, parabéns, Ellen, pelo seu trabalho. E o artigo do Rafael também super interessante, né? Parabéns por estar trazendo mais esse artigo. E essa ferramenta que utilizas, ela é muito boa. Então, eu vejo assim que a inteligência artificial, ela nos ajuda muito a entender isso, porque a gente fosse fazer isso de modo mecânico. Eu já fiz uma bibliometria no mestrado de maneira mecânica, não tinha surgido ainda essa ferramenta. Gente, deu um trabalhão. E aí eu gosto muito quando a gente utiliza a inteligência artificial nessas maneiras para a gente, olha, tá aqui, ó, né, de uma maneira para nos auxiliar. E aí a dúvida que eu fiquei, Rafael, ou talvez eu não entendi bem, assim, foi uma questão assim, falta de interpretação minha, não consegui entender bem, mas, por exemplo, quando vocês falam embora lá na conclusão, na introdução, embora de forma geral o tema seja pouco desenvolvido, algumas lacunas se tornam mais evidentes. Então, o que vocês assim, já apresentam que é um tema pouco discutido, e aí vocês vão lá, quando estão fazendo os filtros, colocam para a área de management, né, de business, que é a nossa área. E aí, a partir disso, você coloca lá aqueles três, agrupa, né, em três sessões. E aí eu fiquei me perguntando assim, quando você coloca é o caso das pesquisas relacionadas a pessoas transgênero em posição de liderança no contexto organizacional. Porque você discute o que o artigo lá apresenta, mas eu fiquei pensando quando é apresentado essas lacunas. Então, por exemplo, se eu vou lá ver transgêneros dentro do campo da administração. Mas o que é mais essa lacuna? É uma questão quantitativa? Você está considerando, por exemplo, não tem pessoas na liderança. Mas aí não tem pessoas negras na liderança. Aí já entra, então já não tem, já tem pessoas que sofrem muita violência. Então, assim, o que é que você está considerando essas lacunas mais evidentes, né? Quando eu olho para o campo, eu vejo, não tem isso, porque isso tem. Liderança existe, não tem aqui. Tem pessoas negras. Mas pessoas negras não estão, tem aqui. Então, qual foi o critério? Novamente, eu não sei se foi porque eu não consegui entender, que você considerou para poder dizer assim, que é mais evidente essas lacunas? Foi a partir da sua interpretação que você não achou lá? Assim, nesse sentido. Oi, Novamente, Lorival, tudo bom? As lacunas que a gente aponta, assim, em estudos, principalmente quando a gente vai analisar mais o conteúdo dos trabalhos que são selecionados, porque essa parte final do trabalho bibliométrico, ela já não traz mais métricas. As métricas a gente nos leva ali até certo ponto do trabalho. Depois nós vamos fazer uma leitura mais cuidadosa dos textos que foram selecionados para o artigo, e aí nós escolhemos para essa leitura os artigos mais citados, da amostra selecionada na base, e dessa leitura nós percebemos que há algumas lacunas ainda persistentes, e essas lacunas elas não nos informam apenas dados quantitativos. Por exemplo, não temos pessoas trans em posição de liderança, mas há um dos artigos que foram selecionados para a amostra que aponta uma pessoa trans em posição de liderança. E o que a gente apontou como lacuna ainda persistente nesse sentido foi compreender como é que se dá esse processo de ascensão de uma pessoa trans à liderança, como é que é a liderança. Então, essas lacunas são lacunas mais teóricas, de compreensão mesmo do fenômeno, porque isso ainda não está claro na literatura, ou essas relações ainda são apresentadas de forma superficial, e isso nos leva a entender esses elementos como lacunas. Então, não é só uma questão quantitativa, apesar de ser também, como no trabalho da Ellen. A gente tem aí que pensar por que as pessoas não estão na posição de liderança, ou como a professora Denise falou, por que elas não estão na capa da revista, ou não só assim, eu só tenho uma pessoa na capa da revista, mas é uma de quantos, ou por que aquela uma? Então é mais um problema de compreensão do que quantitativo, que a gente chama de lacuna. Entendi. Então, vocês foram a partir dos mais citados, do que eles apontam que vocês consideraram como lacuna, nesse sentido. Uhum. Tem mais alguém que gostaria de falar?
enquanto vocês pensam, eu queria só dar uma sugestão ao Joaline sobre a pesquisa sobre as séries, né? Não sei se você conhece a série Law and Order, Vítimas Especiais, né? E o que eu acho interessante naquela série é que a Mariska, que é a atriz principal, ela fundou uma organização para auxílio de mulheres que passaram por violências diversas, desde violência sexual, assédio, etc. E é interessante ver essa movimentação dela, as entrevistas que ela dá, falando sobre como a indústria do cinema e da mídia se relaciona com esses eventos. Isso pode te ajudar. Eu não tenho assim, um link para te passar, porque eu lembro que na época que eu soube disso, eu saí pesquisando sobre ela. E é muito interessante as entrevistas que ela dá. Algumas são em inglês, mas tem também jornais, artigos de jornal, de revista que você pode pesquisar, né, para ver esse outro lado, como é que a indústria do cinema, como é que a mídia, e ela disse que foi uma dificuldade muito grande, porque eles querem romancear, né, trocar dados, e o diretor da série, ele tinha um compromisso de pegar fatos da realidade para tentar, tanto é que no finalzinho da série sempre aparece assim, baseado em fatos reais, porque ele tira da realidade, então pode te dar algumas dicas. Obrigada, professora. Já anotei aqui essa dica também. E aproveitando, queria parabenizar, né, todo mundo pelas apresentações e dizer que especificamente os trabalhos de Rafael e da Ellen trouxeram algumas referências que vão ajudar na minha dissertação, porque eu estou na fase da análise de dados e me deparei, assim, a minha pesquisa da dissertação, só para contextualizar, eu estou analisando como ocorrem as práticas de gênero dentro de organizações de atuação jornalística daqui de Caruaru, em Pernambuco, com mulheres jornalistas. Então, eu fiz uma série de entrevistas e aqui, pelo menos até o momento, eu não me deparei com nenhuma jornalista trans, nenhuma mulher trans. Então, para poder debater, né, essa ausência, eu gostei bastante do trabalho do Rafael, né, que desenvolveu aí com a orientanda dele, já peguei algumas referências, e também na questão da branquitude, que Ellen debateu na pesquisa dela, porque, infelizmente, as mulheres negras ainda não, como é que eu posso dizer, ainda tem pouca incidência de mulheres negras jornalistas aqui na cidade. E as que têm, elas ficam por trás das câmeras, elas não são tão conhecidas. Então, estou debatendo isso também, essa ausência. Ah, Lorival do Nordeste, coisa boa. Nordeste aqui sendo representado. Então, parabéns, gente, pelos trabalhos. Adorei também o trabalho do Lorival. Gostei bastante de todos os artigos e também das inspirações que vocês trouxeram aqui para a minha dissertação. Bom. Lorival, eu só queria dar uma sugestão assim, para você pensar. Por exemplo, no início do trabalho, seria interessante, assim, para reforçar a importância do seu trabalho, fazer um link, até a professora Denise pode me ajudar, já que ela é da administração, eu não sou, mas para mostrar a justificativa teórica, empírica, para o campo das organizações, dos estudos organizacionais, fazendo um link, porque ele tem um caráter sociológico, né, por si só pelo tema, então, para você fortalecer esse laço com o estudo da administração, até para facilitar para você publicar em algumas revistas. Então, é interessante se fortalecer isso. Perfeito. Ellen, eu também estou na minha tese, eu também estou trabalhando sobre a mulher negra. E uma dificuldade muito grande que eu tive foi de achar dados estatísticos sobre executivas mulheres. Eu acho sobre executivos em geral, né? Mas especificamente sobre mulheres, não. Mas eu achei aí em João Pessoa, lá em João Pessoa, uma pessoa que me falou que a presidente da Heineken, presidente brasileira da Heineken, durante mais de 10 anos, foi uma mulher nordestina, parda, e que ela já não era mais presidente, mas teve um estudante que fez um trabalho sobre a vida dela. E é muito interessante, porque foram 3 anos de entrevista com essa. Talvez, se você procurar, te interesse isso.
porque aí ela encerrou a carreira como executiva, voltou para a terra dela e mora numa cidadezinha do interior, por isso que ela é muito bonita. Então, essa... Obrigada pela dica, eu vou pesquisar, sim. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu achei também amanhã foi maravilhosa. Não, Ontem teve também uma sala muito parecida, teve esse estudo aí que eu coloquei, Rafael, sobre... É parecido com o de vocês, mas focado na contabilidade, mostrando como a contabilidade é um campo bem mais difícil, né? Você trabalha é muito masculina a presença. Pode falar, Rafael. também queria estender o comentário que amanhã foi ótimo, acho que as discussões foram bem interessantes, valiosas, a sua coordenação aqui da sessão, os comentários da professora Denise, e queria sugerir que nós colocássemos o nosso e-mail de contato aqui no chat, para que todo mundo pudesse trocar contatos, vai que daqui sai alguma parceria, algo frutífero para o futuro. E estou disponível, sou do Piauí, viu, Lorival? Botei aí, você disse que era do Nordeste, eu sou do Piauí, sou professor aqui na Universidade Federal. Eu Eu sou do acredito Piauí também, Rafael. Olha só, olha, a gente é vizinho, eu não conheço o Piauí, acredita? Ah, que vergonha. Eu só conheço o vizinho Pará e Tocantins, mas agora falta conhecer meu estado vizinho, Piauí. Quando eu voltar para lá, eu já até conversei com a minha família para a gente ir ao litoral, pegar uma praia por lá. Vou copiar o e-mail de todo mundo. Vou mandar o Uma meu. sugestão, Rafael, assim, eu pensei nisso no início e depois esqueci, essa coisa da memória é horrenda. Gente, eu gostei demais de estar com vocês nessa sessão. Fico muito honrada de poder humildemente fazer algumas sugestões, alguns comentários. Peço desculpas se os comentários não foram. Enfim, na verdade, não é nem pedir desculpas. Assim, vocês avaliem se faz sentido ou não para a pesquisa de vocês, mas é porque, genuinamente, os trabalhos eles suscitam o interesse e a gente fica querendo ver aí novas versões e outras possibilidades. Marla, muito obrigada também pela condição super Obrigada por seu dia. tranquila e organizada. E que bom que a gente ainda tem hoje o congresso, ainda tem outras sessões aí para a gente, outras formas de encontro. Então, eu vou encerrar agora. Se quiserem tirar uma foto print, eu mando para o WhatsApp de vocês. Ai, vamos. Peraí. Eu quero. Ajeita o cabelo, fazendo cara de inteligente. Sim. Pronto. Duas, para não ter perigo de perder. Muito obrigada, gente. Tenham um bom dia, um bom semeade. Bom dia. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Prazer conhecer vocês. Parabéns Tchau, novamente. pessoal. Obrigada. Obrigada, professora Denise.